uma reflexão emergencial, uma reflexão necessária à nossa categoria em especial, mas eu diria mesmo a quem milita em favor de mudanças para denunciar aquilo que tem sido denominado de um processo de esvaziamento do Estado Democrático. O Estado Democrático, que tem vida muito breve no Brasil, apenas 30 anos, o seu projeto, porque ele nasce lá na Constituição de 88 e agora completa 30 anos. E esse Estado vem sofrendo gradativa, mas muito acentuadamente, vários golpes, sistematicamente golpes, aliás, golpes vindo de lugares e de pessoas, aliás, onde não esperávamos. Então a reflexão que proponho nesse momento é exatamente tentar compreender como se dá esse processo de esvaziamento do Estado Democrático, que se dá em paralelo, simultaneamente ao surgimento de um outro Estado, que tem sido chamado por quem se debruça sobre o tema de Estado pós-democrático, compreender o papel que o Poder Judiciário tem exercido nesses dois processos, ou seja, o de esvaziamento, de exaurimento do Estado Democrático e o de robustecimento do Estado, chamado do Estado pós-democrático. Compreender o papel que o Judiciário realiza nesse processo e o mais importante ainda, que é o que nos diz respeito de forma mais próxima, que é o papel que o servidor do Judiciário deve cumprir nesse processo. Bem, para começarmos essa reflexão, primeiro se faz necessário que a gente compreenda como se tem articulado o processo de esvaziamento do Estado Democrático. Veja, o Estado Democrático, que é a versão do Estado, uma versão do Estado de Direito, que se diferencia dele exatamente porque ele permite, ou ele aposta, ou ele fustiga a participação popular. Esse Estado Democrático que surge mais designadamente, porque tivemos uma experiência muito breve lá em 1934, com a Constituição de 34, mas o marco mais importante do surgimento desse Estado do Brasil, da tentativa de construção desse Estado do Brasil, é a Constituição de 88, porque lá está dito que o Brasil é um Estado democrático. E esse Estado, nos termos da Constituição Federal, ele se caracteriza por ser um Estado, primeiro, de imposição de limites ao exercício do poder. Dizer para o governante que ele tem limites na hora de exercer o poder que lhe é inerente. Mas, sobretudo, porque talvez seja a principal característica desse Estado, é o seu respeito, o seu apego, a sua quase devoção aos direitos humanos fundamentais. Essa é a marca registrada dele. A Constituição diz lá no preâmbulo, depois ela diz isso de outras formas, em vários outros momentos, que a tarefa principal do Estado Democrático, que é a construção de uma sociedade melhor do que essa que se teve até agora, a construção dessa sociedade se dá exatamente pela valorização dos valores supremos dessa sociedade, dessa nova sociedade a que se busca alcançar. E esses valores são exatamente os direitos humanos fundamentais. Lá está dito que a construção da sociedade melhor do que essa, sociedade menos iníqua, uma sociedade mais justa, plural, fraterna, ela demanda exatamente o respeito aos direitos humanos fundamentais. E aí a Constituição faz, como nenhuma outra Constituição fez na história do nosso constitucionalismo, ela elenca um amplo rol de direitos humanos fundamentais, que são verdadeiras conquistas da classe trabalhadora nesses últimos 30, 40, 50 anos da luta de classe do Brasil. Então essa é a característica principal desse Estado, o seu profundo apego aos direitos humanos fundamentais e a ideia de que o exercício do poder político no Brasil se dá à luz de um regime de limitações e de responsabilidade de quem governa. Muito bem, esse Estado ele vem sofrendo não só no Brasil, mas quem se debruça sobre o tema estuda não só aqui na América Latina, nos países da periferia do capitalismo, de uma forma geral, mas também no centro do capitalismo. Esse Estado de viés democrático ele vem sofrendo vários reveses, várias derrotas. E no Brasil,
mais designadamente, mais especificamente, a desconstrução, aquilo que se tem chamado de poder desconstituinte, se dá exatamente pela via do desmonte dos direitos humanos fundamentais. Né? Ou seja, são um conjunto de medidas oriundas dos órgãos criados no Estado Democrático exatamente para cumprir a tarefa de proteção dos direitos humanos fundamentais, que a despeito dessa finalidade, dessa pretensão de quem fez a Constituição, vem atuando exatamente no sentido oposto, no sentido contrário, que é estabelecendo um conjunto de medidas cuja principal tarefa é o desmonte dos direitos humanos fundamentais, né? A supressão dos direitos humanos fundamentais, a sua suspensão, o que evidentemente acaba se transformando num verdadeiro óbice ao processo de redemocratização, porque afinal de contas a Constituição de 88 ela vinculou o processo de redemocratização ao respeito aos direitos humanos. Bem, e aí os ataques vêm de todos os lados. Vem do Congresso Nacional, né, quando edita, por exemplo, medidas como a PEC do congelamento dos gastos, que atingem significativamente a consecução desses direitos, sobretudo os direitos sociais. Vem, ainda no Congresso Nacional, pela aprovação, é verdade que apenas em uma das casas, mas na iminência de ser aprovada no Senado, da PEC que reduz a maioridade penal, né, na medida em que a inimputabilidade do menor, ou seja, não submeter o menor ao sistema carcerário, é um direito fundamental e já foi aprovada na Câmara, né, está em tramitação no Senado. A criação do novo Estatuto da Família, né, no qual se prevê que família é apenas aquela que decorre do casamento entre um homem e uma mulher, desconsiderando, portanto, desrespeitando, desprezando a dinâmica social no Brasil nos últimos 20 anos, que permitiu o surgimento de várias categorias de família, né? Inclusive por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a união estável dessas famílias, né, que vivem uniões reconhecidamente estáveis homoafetivas, por exemplo. Então o Congresso Nacional é um âmbito no bojo do qual se criam várias medidas de ataques sistemáticos aos direitos humanos fundamentais. Bem, vem do Poder Executivo, porque implementa medidas que atacam sistematicamente os direitos humanos fundamentais no Brasil, sobretudo os direitos sociais, mas vem, e aí é talvez o que mais nos interesse nessa reflexão que estamos fazendo, vem do Poder Judiciário. E aqui um capítulo especial para o Poder Judiciário, porque, diferentemente do que aconteceu nas ditaduras na década de 60 no Brasil e na América Latina, o Judiciário participou, né, mas não foi protagonista naqueles eventos. Ou seja, o golpe se deu, portanto, com a anuência, com a complacência do Estado, do Poder Judiciário, em face da sua omissão. Diferentemente é o que está acontecendo agora nos países da periferia do capitalismo, designadamente os países da América Latina e no Brasil. O Poder Judiciário tem jogado um papel decisivo no desmonte desse conjunto de direitos humanos fundamentais encartados na Constituição Federal e no exaurimento, no esvaziamento do Estado Democrático, né? Inúmeras decisões que são proferidas no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, seja dos órgãos de primeira instância, mas também no âmbito dos órgãos dos tribunais superiores, vão exatamente nessa mesma direção, de esvaziamento do Estado Democrático, né? Eu cito, por exemplo, as decisões que têm determinado a expedição de mandados de busca e apreensão coletivos no Estado do Rio de Janeiro, ou mandados de prisão coletiva também no Estado do Rio de Janeiro, até as decisões mais recentes do Supremo que relativizaram garantias importantes individuais de quem é processado, né? A exemplo da relativização da presunção de inocência, né, que está em debate hoje no Brasil, a relativização da inviolabilidade do domicílio, né, segundo a qual o Supremo tem admitido a entrada de agentes da segurança pública na casa das pessoas, evidentemente não são todas as pessoas, né,
em qualquer horário, independentemente de ter esse agente, ser portador ou não de uma ordem judicial, havendo ou não a certeza do flagrante, né? Tem se legitimado, portanto, essa entrada, que, aliás, algo que já acontecia de forma muito a miúde na periferia, né? Porque, aliás, é uma das características desse processo de esvaziamento do Estado democrático, que não surge essa relação que eu gosto de fazer, que é preciso ser feita, aliás, entre o esvaziamento do Estado democrático e o soerguimento de um Estado pós-democrático. E esse Estado pós-democrático, que assume o lugar do Estado democrático, é um Estado que tem fundamentalmente as seguintes características. Primeiro, é um Estado fraco, é um Estado que não consegue impedir, reprimir o poder do mercado, é um Estado que é bastante forte, contudo, né, a despeito de ser fraco em relação ao poder dos agentes portentosos do mercado, mas um Estado muito forte na gerência dos indesejáveis, né? O processo de encarceramento em massa que há no Brasil, por exemplo, e não é só no Brasil, né? Mas no Brasil é sintomático isso, que o Brasil já tem a terceira maior população carcerária do planeta. Então, esse encarceramento em massa não é algo casual, né? Não é algo que decorreu de um acidente de percurso, nada disso. O encarceramento em massa é uma estratégia desse Estado pós-democrático para gerenciar aquilo que se tem chamado de os indesejáveis. Quem são eles? São aqueles que são imprestáveis para o capitalismo, para o mercado, ou seja, os desvalidos, os setores subalternizados da população, a periferia, portanto, e aqueles que se contrapõem à hegemonização do mercado, do sistema de financiarização do capitalismo, ou seja, das ideias da lógica neoliberal. Então, esse Estado, que surge após o exaurimento do Estado democrático, chamado Estado pós-democrático, é um Estado que reprime, suprime, restringe os direitos humanos. Isso já acontece há algum tempo, né, porque a justificativa que se dá é sempre a existência de um inimigo comum. E em face desse inimigo comum, é preciso adotar medidas excepcionais, né? Veja, por exemplo, o que acontece na periferia. O que está acontecendo no Rio agora, que foi legitimado pelo decreto de intervenção federal, isso já acontece na periferia das grandes cidades do país já há pelo menos uma década, né? Ou seja, essas populações que vivem na periferia convivem já há algum tempo com o estado de sítio, né? Ou seja, as populações estão sitiadas, né? Ou seja, de tal modo que o que se impõe, né? Ou seja, a busca por combater esse inimigo comum que está na periferia, que é o tráfico de drogas, justifica tudo, né? Qual é a consequência disso? A consequência é que hoje uma parte significativa da população carcerária no país decorre exatamente desse contexto do combate ao tráfico de drogas. São meninos de 18 a 25 anos que são presos, na imensa maioria das vezes, em locais cuja testemunha do fato delituoso é apenas uma pessoa, um policial, né? E que vai encarcerado porque o Brasil pratica um combate ao tráfico de drogas de forma equivocada, cuja única consequência é exatamente o assoberbamento do cárcere. Hoje, boa parte de quem está preso em face de delitos, porque o Estado decidiu que quem decide, quem vai preso em face do tráfico de drogas, se é traficante, se é usuário, se é dependente, é o policial. É ele quem diz. Portanto, é o agente público que atua na segurança pública quem vai dizer se aquela pessoa que é pega, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, com ínfima quantidade de droga e com parca quantidade de dinheiro, se ele é um usuário ou se ele é um traficante. Resultado é que nós temos hoje quase 70% da população carcerária oriundo desse contexto, desse ambiente. Muito bem, então, no âmbito da periferia, é assim que se atingem os direitos humanos fundamentais, ou seja, se violam todos os direitos, até os mais incomplexos, como o direito de ir e vir. Há toque de recolher, 10 horas da noite, há relatos de comunidades que a polícia, seja no Rio, seja em São Paulo, em Maceió, manda as pessoas irem dormir às 10 horas da manhã, né, se recolherem. As pessoas são detidas para averiguação, para identificação criminal, porque não estão portando naquele momento o documento de identificação civil, né? Ou seja, uma absoluta arbitrariedade. Bem, e agora, mais recentemente,
o inimigo escolhido é o combate à corrupção. E em nome disso, vale tudo. Vale, por exemplo, se suprimir essa relevante garantia que se conquistou a dura pena, que é a garantia da presunção de inocência. A garantia que ninguém pode ser considerado culpado sem que haja o desfecho, o desenlace do processo criminal. Ou seja, aquela decisão que ele condenou tem que passar pelas várias instâncias estabelecidas no ordenamento jurídico. Então, esse é o Estado pós-democrático, é o Estado que surge após o esvaziamento sistemático, mas muito acentuado do Estado democrático de direito. Repito, é um Estado de afronta, um Estado de perseguição, um Estado de repressão aos direitos humanos fundamentais. Bem, e aí, repito, o Poder Judiciário joga um papel decisivo, porque são as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário que vão dando a essas condutas repressoras e atentatórias dos direitos humanos fundamentais. São as decisões do Judiciário que vão dando um ar de legalidade, um ar de normalidade a tudo que está acontecendo. Ou seja, aquilo que se fazia na periferia, sem a presença do Judiciário, agora é feito com a presença do Judiciário. Ou seja, a busca e apreensão coletiva, a prisão de pessoas sem ordem judicial, que já acontecia há algum tempo na periferia, agora acontece com decisão judicial. Isso dá um ar de legitimidade. Qual é a justificativa? A justificativa é que, para combater esse inimigo, seja a corrupção, seja o tráfico, vale tudo. Há várias decisões, por exemplo, do TRF da 4ª Região, onde tramitam os processos da Operação Lava Jato, onde os desembargadores assumem exatamente essa posição, sob o pretexto, sob o argumento de que a Operação Lava Jato é uma operação excepcional e, em face da excepcionalidade dela, só medidas excepcionais poderão surtir efeitos jurídico-processuais capazes de reprimir as condutas objeto da persecução criminal. Ou seja, há, portanto, um reconhecimento no âmbito dos tribunais, desses tribunais de 2ª Região, mas também dos tribunais superiores, em que se admite que a excepcionalidade tem admitido medidas excepcionais. Ou seja, o reconhecimento, portanto, de que há em marcha no Brasil a construção, o surgimento de um estado de exceção contínuo, um estado de exceção permanente, em que os atores que protagonizam o surgimento desse estado não se envergonham, não têm o menor pudor de dizerem que é isso mesmo, né? Que é preciso fazer isso para combater o mal da corrupção, o mal do tráfico de drogas, enfim. Bem, e qual é o papel do servidor do judiciário nesse contexto? Bem, não cabe outra tarefa ao servidor do judiciário, senão a tarefa que é agora imposta a todo servidor público no âmbito da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, que é resistir a isso. É resistir de forma muito intensa a esse projeto de Estado que tem se erguido em toda parte do sistema periférico do capitalismo, né? E também no eixo do capitalismo, a exemplo que tem acontecido na França, nos próprios Estados Unidos. Então, a tarefa que se impõe hoje ao servidor do judiciário é resistir, né? É garantir que esses direitos conquistados com a luta de muitos brasileiros e brasileiras nas décadas de 60, 70 e 80 sejam suprimidos no âmbito da construção desse estado de exceção contínuo, permanente, que tem se visualizado, se vislumbrado no Brasil, né? Ou seja, se engajar em todos os movimentos que visam a redemocratização do país, que estejam agora em sintonia absoluta com os movimentos sociais, com o movimento sindical, pela reconstrução, pela retomada do processo democrático no país. Esse é o papel que se impõe ao servidor judiciário, incluindo aí a defesa intransigente de um processo seletivo, de um processo de recrutamento, por meio de um concurso público, menos excludente do que tem ocorrido agora. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: o concurso público, que assim como outras conquistas que estão contidas na Constituição Federal, o concurso público está passando por um processo de esvaziamento. O que eu estou defendendo, portanto, é o seguinte: que uma elite, não necessariamente uma elite intelectual, ou necessariamente uma elite econômica, mas uma elite
se apropriou do concurso público, de modo que passar no concurso público significa fazer parte dessa elite. Estudos da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, indicam que para passar em concurso público na área jurídica é preciso ter 2 requisitos: ter tempo, muito tempo e muito dinheiro, sob pena de não passar. O concurso público agora virou, diferentemente do que acontece na Europa, não um mecanismo em que se apura se a pessoa está ou não vocacionada, está ou não pronta para ser servidor público. O que se apura no concurso público, na prova que se faz, por meio da prova que se faz, não é outra coisa senão provar se aquela pessoa está pronta para fazer aquela prova. E para fazer aquela prova, não é necessário exatamente ter uma vocação, não é necessário exatamente ter uma formação intelectual ou cultural. Basta apenas que ela esteja devidamente adestrada para fazer aquela prova. Né? E aí, alguns anos, e aí muita grana, são elementos hoje considerados por quem estuda isso, como a Fundação Getúlio Vargas, tem um estudo publicado na internet, que provam que esses 2 elementos, dinheiro e tempo, são os elementos que criaram no Brasil uma elite. E é essa elite que se apropriou do concurso público, isto é, aquilo que era a garantia de que o concurso público iria recrutar aquela pessoa de classe média, de classe baixa, mas que estivesse mais preparada para ocupar aquele cargo público, seria selecionada. Essa ideia, que está na origem do concurso público, a ideia de respeito à isonomia, a competição isonômica, isso está sendo sepultado no Brasil. O concurso público ele foi apropriado por essa elite, de modo que faz parte também da agenda dos servidores, de uma forma geral, dos servidores públicos de uma forma geral, mas designadamente dos servidores públicos do judiciário, impedir o processo de elitização do concurso público no judiciário, que tem se agudizado nos últimos anos. Nós convivemos com um debate muito claro na categoria, que é de elitização, ou seja, de acabar com os cargos de ensino fundamental, que já nem existem mais, as funções ocupadas por essas pessoas foram terceirizadas, e mais agora o temor, ou seja, está na iminência de os cargos de nível médio, aquele que permitia pessoas de classe média baixa se submeter ao concurso público e passar, esses cargos também serem extintos. De modo que só haverá cargo no âmbito do Poder Judiciário para nível superior, ou seja, um processo de evidente elitização. Então, de modo, meus companheiros e companheiras, essa é a tarefa, o papel, o princípio dos servidores do Poder Judiciário. Primeiro, se sindicalizar, fazer parte do sindicato, atuar, ajudar o sindicato a mobilizar-se e mobilizar a categoria para essa árdua tarefa que está imposta para os servidores públicos no Brasil, que é a retomada do processo de redemocratização e a retomada do Estado democrático de direito no Brasil, sob pena de assistirmos daqui a muito pouco tempo, ao sepultamento do Estado democrático e à consolidação de uma ditadura, de um Estado antidemocrático, legitimado pelo Poder Judiciário. É essa a reflexão que eu trago para todos os companheiros e companheiras.